Olá, amigos, quinta-feira, 29 de junho, chegamos aí na leitura 639, estamos aí há 639 dias consecutivos, sem falhar nenhum deles, transmitindo o guia do estudo da Palavra de Deus. E você que chegou agora e ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, ative as notificações, né? Porque todos os dias tem uma palavra aí que norteia as nossas vidas, né? Que esclarece. O título de hoje é Efésios, uma carta impregnada de Cristo. Efésios é o título aí do terceiro trimestre do ano, e estamos na lição número 1 e hoje começamos com a questão número 8. Como Paulo anunciou o tema de sua carta? Efésios capítulo 1, verso 9 e verso 10 responde. Bom, eu escrevi aqui que todas as coisas convergem em Cristo na dispensação da plenitude dos tempos. Como a carta aos Efésios pode ser resumida? Bom, ela traz uma visão do plano divino centrada em Cristo para a plenitude dos tempos e o papel da igreja nesse projeto. Deus agiu em Cristo para iniciar seu plano de fazer convergir nele a dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto no céu quanto na terra. Efésios capítulo 1, verso 10. E ele o fez criando a igreja como uma entidade composta por uma nova humanidade de judeus e gentios. Efésios 2,14. Os crentes foram chamados a seguir esse plano, sinalizando aos poderes malignos que o propósito divino estava em andamento. Efésios 3,10. Como Efésios capítulo 1, verso 9 verso 10 proclama a unidade que Deus tem em mente está centrada em Cristo. Portanto, não é surpresa constatar que Efésios é uma carta impregnada de Cristo, a qual louva as ações divinas em Cristo e celebra o acesso dos crentes aos recursos espirituais oferecidos nele. Louvado seja Deus. Paulo emprega a frase em Cristo e frases semelhantes mais de 30 vezes exalta Jesus. Ao ler a carta, observe essas expressões e fique atento às muitas maneiras usadas pelo apóstolo para destacar Jesus. Jesus é o centro, né, amados? Paulo buscou reacender o compromisso espiritual dos crentes em Éfeso, recordando-lhes que eles faziam parte da igreja, a qual está no centro do plano divino de unificar todas as coisas em Cristo. Quando usa a palavra igreja, no grego eclésia, refere-se à igreja em geral, em vez de se referir a uma congregação local. Uma das principais estratégias que usou foi falar sobre a igreja e fez isso por meio de metáforas vividas, 4 das quais desenvolveu em detalhes. Vamos ver quais são. Primeiro, a igreja como corpo. Efésios capítulo 1, verso 22 e 23, capítulo 2, verso 16, capítulo 3, verso 6, capítulo 4, do verso 1 ao 16 e verso 25, e capítulo 5, verso 23, 29 e verso 30. Não deixe de ler, amados. Segundo, a igreja como edifício, templo, Efésios capítulo 2, verso 19 ao verso 20. Terceiro, a igreja como noiva, Efésios capítulo 5, verso 22 ao 27. E quarto, a igreja como exército, Efésios capítulo 6, verso 10 ao verso 20. Cada uma dessas imagens, à sua maneira, revela qual é o propósito e a intenção de Deus para a sua igreja. Ou seja, a Bíblia, né, e num contexto geral, ela é uma bússola para nós, né, um guia para as nossas vidas. Na Igreja Adventista do Sétimo Dia, Deus reúne uma comunidade transnacional, multilingüe, multirracial, transcultural, Apocalipse capítulo 14, verso 6 e verso 7, que aponta o caminho para o cumprimento de seu plano de unir todas as coisas em Jesus, Efésios capítulo 1, verso 9 e verso 10. Como podemos trabalhar de acordo com o grande plano divino? Bom, amados, eu respondi que sendo ouvinte e praticantes da palavra, né? E ser guiado pelo Espírito Santo. Se nós formos ouvintes da palavra de Deus e formos praticantes da palavra de Deus, então nós seremos guiados pelo Espírito Santo. Essa é a maneira como podemos trabalhar de acordo com o grande
plano divino, ouvindo a voz de Deus, né? Amém, amados? Vamos orar? Amado Deus e Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por esse novo dia, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado pela Tua presença constante em nossas vidas. Obrigado por dar ordem aos Teus anjos em nosso favor, Senhor. Que nesse dia nós possamos honrar o Teu nome mais do que ontem. Que nós possamos, Senhor, termos sabedoria para discernir aquilo que devemos fazer e aquilo que devemos não fazer. Quando devemos falar e quando devemos nos calar. Pai, nós Te agradecemos porque nos chamas de filho, porque nos chamas para perto de Ti, Pai. Que tudo que nós venhamos fazer realmente possa glorificar o Teu nome. Em nome de Jesus, amém. Abraço, meus amigos, e abraço aí aos nossos amiguinhos.